Uma antologia de leituras das palavras de Deus Todo-Poderoso. A obra de Deus, o caráter de Deus e o próprio Deus. 2. A integridade inabalável de Jó traz vergonha a Satanás e faz com que ele fuja em pânico. E o que Deus fez quando Jó foi submetido a esse tormento? Deus observou, assistiu e esperou o resultado. Enquanto Deus observou e assistiu, como ele se sentiu? Ele se sentiu angustiado, claro. Mas como resultado de sua dor, ele poderia ter se arrependido de ter dado permissão a Satanás para tentar Jó? A resposta é: não, não poderia. Pois ele acreditava firmemente que Jó era perfeito e reto, que temia a Deus e se desviava do mal. Deus simplesmente deu a Satanás a oportunidade de verificar a justiça de Jó diante de Deus e de revelar sua própria maldade e desprezo. Foi, além disso, uma oportunidade para Jó testificar a sua justiça e seu temor a Deus e se desviar do mal perante os povos do mundo, Satanás e mesmo aqueles que seguem a Deus. O resultado final provou que a avaliação de Deus sobre Jó estava correta e sem erro? Jó realmente superou Satanás? Aqui lemos sobre as palavras arquetípicas faladas por Jó, palavras que são a prova de que ele havia vencido a Satanás. Ele disse: "Nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá." Essa é a atitude da obediência de Jó em relação a Deus. Em seguida, ele então disse: "Jeová deu e Jeová tirou. Bendito seja o nome de Jeová." Essas palavras ditas por Jó provam que Deus observa as profundezas do coração do homem, que ele é capaz de olhar para a mente do homem, e elas provam que sua aprovação de Jó é sem erro, que esse homem que foi aprovado por Deus era justo. Jeová deu e Jeová tirou. Bendito seja o nome de Jeová. Essas palavras são o testemunho de Jó a Deus. Foram essas palavras comuns que intimidaram Satanás, que lhe causaram vergonha e fizeram com que ele fugisse em pânico, e além disso, acorrentou Satanás e o deixou sem recursos. Assim também essas palavras fizeram Satanás sentir a maravilha e a força das obras de Deus Jeová, e permitiu-lhe perceber o extraordinário carisma de alguém cujo coração era governado pelo caminho de Deus. Além disso, demonstraram a Satanás a poderosa vitalidade demonstrada por um homem pequeno e insignificante em aderir ao caminho de temer a Deus e se desviar do mal. Satanás foi assim derrotado na primeira peleja. Apesar de sua percepção arduamente ganha, Satanás não tinha intenção de deixar Jó ir embora, nem havia qualquer mudança em sua natureza maliciosa. Satanás tentou continuar atacando Jó e assim, mais uma vez, veio diante de Deus. Em seguida, vamos ler as Escrituras da segunda vez em que Jó foi tentado. 3. Satanás mais uma vez tenta Jó. Feridas brotam por todo o corpo de Jó. A. As palavras faladas por Deus. Jó, capítulo 2, versículo 3. Disse Jeová a Satanás: "Notaste porventura o meu servo Jó, que ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal? Ele ainda retém a sua integridade, embora me incitasses contra ele para o consumir sem causa." Jó, capítulo 2, versículo 6. Disse, pois, Jeová a Satanás: "Eis que ele está no teu poder, somente poupa-lhe a vida."
B. As palavras faladas por Satanás. Jó, capítulo 2, versículos 4 e 5. Então Satanás respondeu a Jeová: pele por pele. Tudo quanto o homem tem, dará pela sua vida. Estende agora a mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e ele blasfemará de ti na tua face. C. Como Jó lida com a provação. Jó, capítulo 2, versículos 9 e 10. Então sua mulher lhe disse: ainda retens a tua integridade? Blasfema de Deus e morre. Mas ele lhe disse: como fala qualquer doida, assim falas tu. Receberemos de Deus o bem, e não receberemos o mal? Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Jó, capítulo 3, versículo 3. Pereça o dia em que nasci, e a noite que se disse: foi concebido um homem. O amor de Jó pelo caminho de Deus supera tudo o mais. As Escrituras documentam as palavras entre Deus e Satanás da seguinte forma: disse Jeová a Satanás: notaste porventura ao meu servo Jó, que ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal? Ele ainda retém a sua integridade, embora me incitasses contra ele, para o consumir sem causa. Jó, capítulo 2, versículo 3. Nesse diálogo, Deus repete a mesma pergunta a Satanás. É uma pergunta que nos mostra a avaliação afirmativa de Deus Jeová sobre o que foi demonstrado e vivido por Jó durante a primeira provação, e que não é diferente da avaliação de Deus sobre Jó antes de ele ter sido submetido à tentação de Satanás. O que quer dizer, antes que a tentação viesse sobre ele, aos olhos de Deus, Jó era perfeito, e assim Deus protegeu a ele e sua família e o abençoou. Ele era digno de ser abençoado aos olhos de Deus. Depois da tentação, Jó não pecou com os lábios porque perdeu a propriedade e os filhos, mas continuou a louvar o nome de Jeová. Sua conduta real fez com que Deus o aplaudisse e lhe desse a nota máxima. Pois aos olhos de Jó, sua descendência ou seus bens não foram suficientes para fazê-lo renunciar a Deus. O lugar de Deus em seu coração, em outras palavras, não poderia ser substituído por seus filhos ou qualquer propriedade. Durante a primeira tentação de Jó, ele mostrou a Deus que seu amor por ele e seu amor pelo modo de temer a Deus e se desviar do mal superavam tudo o mais. É apenas que esse julgamento deu a Jó a experiência de receber uma recompensa de Deus Jeová e ter seus bens e filhos levados por ele. Para Jó, essa foi uma experiência verdadeira que lavou sua alma. Foi um batismo de vida que cumpriu sua existência e, além disso, foi um banquete suntuoso que testou sua obediência e temor a Deus. Essa tentação transformou a posição de Jó de um homem rico para alguém que não tinha nada, e também permitiu que ele sentisse o abuso de Satanás contra a humanidade. Sua destituição não fez com que ele detestasse a Satanás. Em vez disso, nos atos vis de Satanás, ele viu a fealdade e desprezo de Satanás, bem como a inimizade e rebelião de Satanás contra Deus. E isso o encorajou a se manter firme no caminho de temer a Deus e se desviar do mal. Ele jurou que nunca abandonaria a Deus e viraria as costas ao caminho de Deus por causa de fatores externos como propriedade, filhos ou parentes, nem jamais seria escravo de Satanás, propriedade ou qualquer pessoa. Além de Deus Jeová, ninguém poderia ser seu Senhor ou seu Deus. Tais eram as aspirações de Jó. Na outra face da tentação,
Jó também adquiriria algo. Ele havia obtido grandes riquezas em meio às provações dadas a ele por Deus. Durante sua vida nas várias décadas anteriores, Jó tinha visto os feitos de Jeová e recebido as bênçãos de Deus Jeová para ele. Eram bênçãos que o deixaram extremamente inquieto e endividado, pois acreditava que não havia feito nada por Deus, mas fora legado com grandes bênçãos e desfrutara de tanta graça. Por essa razão, em seu coração, ele frequentemente orava, esperando que ele fosse capaz de retribuir a Deus, esperando que ele tivesse a oportunidade de prestar testemunho dos feitos e grandezas de Deus e esperando que Deus colocasse sua obediência à prova, e além disso, que sua fé poderia ser purificada até que sua obediência e sua fé ganhassem a aprovação de Deus. E quando a aprovação chegou a Jó, ele acreditou que Deus havia ouvido suas orações. Jó apreciou essa oportunidade mais do que qualquer outra coisa, e assim ele não ousou tratá-la com leviandade, pois seu maior desejo ao longo da vida poderia ser realizado. A chegada dessa oportunidade significava que sua obediência e temor a Deus poderiam ser postos à prova e poderiam ser purificados. Além disso, significava que Jó teve a chance de ganhar a aprovação de Deus, aproximando-o assim de Deus. Durante a aprovação, tal fé e busca permitiram que ele se tornasse mais perfeito e adquirisse uma maior compreensão da vontade de Deus. Jó também se tornou mais grato pelas bênçãos e graças de Deus. Em seu coração, ele derramou maiores louvores pelas obras de Deus. E ele era mais temeroso e reverente por Deus e ansiava mais pela beleza, grandeza e santidade de Deus. Naquela época, embora Jó ainda fosse alguém que temia a Deus e se desviava do mal aos olhos de Deus, em relação às suas experiências, a fé e o conhecimento de Jó vieram muito rapidamente. Sua fé aumentara, sua obediência ganhara uma base forte e seu temor a Deus se tornara mais profundo. Embora esse julgamento tenha transformado o espírito e a vida de Jó, essa transformação não satisfez Jó, nem retardou seu progresso. Ao mesmo tempo em que calculava o que ganhara com a aprovação e considerando suas próprias deficiências, ele orou em silêncio, esperando que a próxima aprovação viesse sobre ele, porque ansiava que sua fé, obediência e temor a Deus fossem elevados durante a próxima aprovação de Deus. Deus observa os pensamentos mais íntimos do homem e tudo o que o homem diz e faz. Os pensamentos de Jó chegaram aos ouvidos de Deus Jeová, e Deus ouviu suas orações, e assim, a próxima aprovação de Deus para Jó chegou como esperado. Em meio ao sofrimento extremo, Jó realmente percebe o cuidado de Deus pela humanidade. Depois das perguntas de Deus Jeová a Satanás, Satanás ficou secretamente feliz. Isso porque Satanás sabia que uma vez mais seria permitido atacar o homem que era perfeito aos olhos de Deus, o que para Satanás era uma oportunidade rara. Satanás queria usar essa oportunidade para minar completamente a convicção de Jó, para fazê-lo perder sua fé em Deus e assim não mais temer a Deus ou abençoar o nome de Jeová. Isso daria a Satanás uma chance. Qualquer que fosse o lugar ou a hora, seria capaz de fazer de Jó um brinquedo sob seu mandamento. Satanás ocultou seus esquemas perversos sem deixar vestígios, mas não pôde conter sua natureza maligna. Essa verdade é insinuada em sua resposta às palavras de Deus Jeová, conforme registrado nas Escrituras. Então Satanás respondeu a Jeová: pele por pele. Tudo quanto o homem tem dará pela sua vida.
Estende agora a mão, e toca-lhe nos ossos e na carne, e ele blasfemará de ti na tua face. Jó, capítulo 2, versículos 4 e 5. É impossível não adquirir um conhecimento sólido e um sentido da maldade de Satanás com esse diálogo entre Deus e Satanás. Tendo ouvido essas falácias de Satanás, todos aqueles que amam a verdade e detestam o mal, indubitavelmente terão um ódio maior à ignobilidade e falta de vergonha de Satanás. Sentir-se-ão indignados e enojados pelas falácias de Satanás, e ao mesmo tempo oferecerão orações profundas e votos sinceros por Jó, orando para que esse homem de retidão possa alcançar a perfeição, desejando que esse homem que teme a Deus e evite o mal, supere para sempre as tentações de Satanás, viva na luz e viva entre as orientações e bênçãos de Deus. Assim também desejarão que os atos justos de Jó possam estimular para sempre e encorajar todos aqueles que buscam o temor de Deus e se desviar do mal. Embora a intenção maliciosa de Satanás possa ser vista nessa proclamação, Deus consentiu despreocupadamente ao pedido de Satanás, mas também tinha uma condição. Ele está no teu poder, somente poupa-lhe a vida. Jó, capítulo 2, versículo 6. Porque dessa vez Satanás pediu para estender a mão para ferir a carne e os ossos de Jó, disse Deus, mas poupa-lhe a vida. O significado dessas palavras é que ele deu a carne de Jó a Satanás, mas ele conservou sua vida. Satanás não poderia tirar a vida de Jó. Mas fora isso, Satanás poderia empregar qualquer meio ou método contra Jó. Depois de obter a permissão de Deus, Satanás correu para Jó e estendeu a mão para afligir sua pele, causando tumores malignos por todo o corpo, e Jó sentiu dor em sua pele. Jó louvou a maravilha e a santidade de Deus Jeová, que deixou Satanás ainda mais flagrante em sua audácia. Por ter sentido a alegria de ferir o homem, Satanás estendeu a mão e arranhou a carne de Jó, fazendo com que seus tumores malignos se inflamassem. Jó imediatamente sentiu uma dor e um tormento em sua carne que não tinha comparação, e ele não pôde deixar de se massagear da cabeça aos pés com as mãos, como se isso aliviasse o golpe em seu espírito dessa dor da carne. Ele percebeu que Deus estava ao seu lado, o observando, e ele tentou se fortalecer ao máximo. Ele mais uma vez se ajoelhou no chão e disse: Tu olhas dentro do coração do homem, tu observas sua miséria. Por que sua fraqueza o preocupa? Louvado seja o nome de Deus Jeová. Satanás viu a dor insuportável de Jó, mas não viu Jó abandonar o nome de Deus Jeová. Assim, apressou-se a estender a mão para afligir os ossos de Jó, desesperados para despedaçá-lo membro a membro. Em um instante, Jó sentiu um tormento sem precedentes. Era como se a carne dele tivesse sido arrancada dos ossos e como se seus ossos estivessem sendo esmagados aos poucos. Esse tormento agonizante fez com que pensasse que seria melhor morrer. Sua capacidade de suportar atingiu seu limite. Ele queria gritar, queria rasgar a pele de seu corpo para diminuir a dor. No entanto, reprimiu seus gritos e não rasgou a pele de seu corpo, pois não queria deixar que Satanás visse sua fraqueza. E então ele se ajoelhou mais uma vez, mas nesse momento ele não sentiu a presença de Deus Jeová. Ele sabia que ele estava muitas vezes diante dele, e atrás dele, e em ambos os lados dele. No entanto, durante sua dor, Deus nunca tinha observado. Ele cobriu o rosto e ficou oculto, pois o significado de sua criação do homem não era trazer sofrimento ao homem. Nesse momento, Jó estava chorando,
e fazendo o seu melhor para suportar essa agonia física. Ainda assim, ele não podia mais se impedir de dar graças a Deus. O homem cai no primeiro golpe. Ele é fraco e impotente. Ele é jovem e ignorante. Por que tu desejarias ser tão carinhoso e terno para com ele? Tu me atinges, mas te dói fazer isso. O que no homem vale a pena teu cuidado e preocupação? As orações de Jó chegaram aos ouvidos de Deus, e Deus ficou em silêncio, apenas observando sem som. Tendo tentado em vão de todas as maneiras possíveis, Satanás partiu em silêncio. Mas isso não pôs fim às provações de Deus sobre Jó. Como o poder de Deus revelado em Jó não havia se tornado público, a história de Jó não terminou com a retirada de Satanás. Como outros personagens fizeram a sua entrada, mais cenas espetaculares ainda estavam por vir. Outra manifestação do temor de Jó a Deus e do seu desviar-se do mal é o seu enaltecimento do nome de Deus em todas as coisas. Jó havia sofrido as devastações de Satanás, mas ainda assim ele não abandonou o nome de Deus Jeová. Sua esposa foi a primeira a sair e desempenhar o papel de Satanás que pôde ser visto por atacar Jó. O texto original descreve-o assim: Então sua mulher lhe disse: Ainda retens a tua integridade? Blasfema de Deus e morre. Jó, capítulo 2, versículo 9. Essas foram as palavras ditas por Satanás disfarçado de homem. Elas eram um ataque e uma acusação, bem como sedução, uma tentação e difamação. Tendo falhado em atacar a carne de Jó, Satanás atacou diretamente a integridade de Jó, desejando usar isso para fazer Jó desistir de sua integridade, renunciar a Deus e deixar de viver. Assim também Satanás desejou usar tais palavras para tentar Jó. Se Jó abandonasse o nome de Jeová, ele não precisaria suportar tal tormento. Poderia libertar-se do tormento da carne. Diante do conselho de sua esposa, Jó a repreendeu dizendo: Como fala qualquer doida, assim falas tu. Receberemos de Deus o bem, e não receberemos o mal? Jó, capítulo 2, versículo 10. Jó conhecia essas palavras há muito tempo, mas naquele momento a verdade do conhecimento de Jó sobre elas era provada. Quando sua esposa o aconselhou a amaldiçoar a Deus e a morrer, seu significado era: se Deus o trata assim, então por que não amaldiçoá-lo? O que você está fazendo ainda vivo? Seu Deus é tão injusto com você, mas ainda assim você diz: bendito seja o nome de Jeová. Como ele poderia trazer desastres sobre você quando você bendiz o nome dele? Apresse-se, abandone o nome de Deus e não o siga mais. Dessa forma, seus problemas acabarão. Nesse momento, foi produzido o testemunho que Deus desejava ver em Jó. Nenhuma pessoa comum pôde dar tal testemunho, nem o lemos em nenhuma das histórias da Bíblia. Mas Deus já tinha visto isso muito antes de Jó falar essas palavras. Deus simplesmente desejou usar essa oportunidade para permitir que Jó provasse a todos que Deus estava certo. Confrontado com o conselho de sua esposa, Jó não apenas não desistiu de sua integridade, nem renunciou a Deus, mas também disse à sua esposa: receberemos de Deus o bem e não receberemos o mal? Essas palavras têm grande peso? Aqui há apenas um fato capaz de provar o peso dessas palavras. O peso dessas palavras é que elas são aprovadas por Deus em seu coração. São o que foi desejado por Deus. Elas são o que Deus queria ouvir e elas são o resultado que Deus ansiava ver. Essas palavras também são a essência do testemunho de Jó. Nisso, o temor a Deus, a perfeição,
a retidão de Jó e seu desviar-se do mal foram provados. A preciosidade de Jó estava em como, quando ele foi tentado, e mesmo quando todo o seu corpo estava coberto de tumores malignos, quando ele suportou o maior tormento e quando sua esposa e parentes o aconselharam, ele ainda proferiu tais palavras. Para dizer de outra maneira, em seu coração ele acreditava que, não importando as tentações, ou por mais dolorosos que as tribulações ou tormentos fossem, mesmo que a morte viesse sobre ele, ele não renunciaria a Deus ou desprezaria o caminho de temer a Deus e evitar mal. Você vê, então, que Deus ocupou o lugar mais importante em seu coração, e que havia apenas Deus em seu coração. É por isso que lemos tais descrições dele nas Escrituras como: em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Ele não apenas não pecou com seus lábios, mas em seu coração não se queixou de Deus. Ele não disse palavras ofensivas sobre Deus, nem pecou contra Deus. Não somente sua boca bendisse o nome de Deus, mas também bendisse em seu coração o nome de Deus. Sua boca e coração eram como um só. Esse foi o verdadeiro Jó visto por Deus, e essa foi a razão pela qual Deus apreciou Jó. Muitos mal-entendidos das pessoas sobre Jó. A dificuldade sofrida por Jó não foi obra de mensageiros enviados por Deus, nem foi causada pela própria mão de Deus. Em vez disso, foi pessoalmente causada por Satanás, o inimigo de Deus. Consequentemente, o nível de sofrimento sofrido por Jó foi profundo. Contudo, nesse momento, Jó demonstrou, sem reservas, seu conhecimento cotidiano de Deus em seu coração, os princípios de suas ações cotidianas e sua atitude para com Deus. E essa é a verdade. Se Jó não tivesse sido tentado, se Deus não tivesse trazido provação a Jó, quando Jó disse: Jeová deu e Jeová tirou, bendito seja o nome de Jeová, você diria que Jó é um hipócrita. Deus lhe dera tantos bens. Então, é claro, ele bendisse o nome de Jeová. Se antes de ser submetido a provações, Jó tivesse dito: receberemos de Deus o bem, e não receberemos o mal? Você diria que Jó estava exagerando e que ele não abandonaria o nome de Deus desde que ele foi frequentemente abençoado pela mão de Deus. Se Deus tivesse trazido desastre sobre ele, então ele certamente teria abandonado o nome de Deus. No entanto, quando Jó se encontrou em circunstâncias que ninguém desejaria ver ou desejaria que acontecesse a ele, que as pessoas teriam temor que recaíssem sobre elas, circunstâncias que nem mesmo Deus suportaria observar, Jó ainda era capaz de manter sua integridade. Jeová deu e Jeová tirou. Bendito seja o nome de Jeová, e receberemos de Deus o bem, e não receberemos o mal? Confrontados com a conduta de Jó nesse momento, os que gostam de falar palavras antissonantes e que amam falar belas letras e doutrinas ficam emudecidos. Aqueles que exaltam o nome de Deus somente no falar, mas nunca aceitaram as provações de Deus, são condenados pela integridade a que Jó se manteve firme. E aqueles que nunca acreditaram que o homem é capaz de se manter firme no caminho de Deus são julgados pelo testemunho de Jó. Diante da conduta de Jó durante essas provações e das palavras que ele falou, algumas pessoas se sentirão confusas, algumas sentirão inveja, outras se sentirão duvidosas, e algumas parecerão desinteressadas, virando o nariz para o testemunho de Jó, porque elas não apenas veem o tormento que se abateu sobre Jó durante as provações e leem as palavras ditas por Jó,
mas também veem a fraqueza humana traída por Jó quando as provações se apoderaram dele. Essa fraqueza eles acreditam ser a suposta imperfeição na perfeição de Jó, a mancha em um homem que aos olhos de Deus era perfeito. Ou seja, acredita-se que aqueles que são perfeitos são impecáveis, sem mácula ou manchados, que não têm fraquezas, não têm conhecimento da dor, nunca se sentem infelizes ou deprimidos e não têm ódio ou qualquer comportamento extremo externo. Como resultado, a grande maioria das pessoas não acredita que Jó fosse verdadeiramente perfeito. As pessoas não aprovam muito do seu comportamento durante suas provações. Por exemplo, quando Jó perdeu sua propriedade e seus filhos, ele não, como as pessoas imaginam, começou a chorar. Seu indecoro faz as pessoas pensarem que ele era frio, pois ele não tinha lágrimas nem amor por sua família. Essa é a má impressão que Jó primeiro dá às pessoas. Elas acham seu comportamento depois disso ainda mais desconcertante. Rasgou seu manto foi interpretado pelas pessoas como seu desrespeito a Deus, e raspou a cabeça é erroneamente acreditado que significa a blasfêmia e a oposição de Jó a Deus. Além das palavras de Jó que Jeová deu e Jeová tirou, bendito seja o nome de Jeová, as pessoas não discernem nada da justiça em Jó que foi louvada por Deus. E assim, a avaliação de Jó pela grande maioria delas nada mais é do que incompreensão, mal-entendido, dúvida, condenação e aprovação em teoria apenas. Nenhuma delas é capaz de realmente compreender e apreciar as palavras de Deus Jeová, e Jó era um homem perfeito e reto que temia a Deus e se desviava do mal. Com base em sua impressão de Jó acima, as pessoas têm mais dúvidas sobre sua retidão, pois as ações de Jó e sua conduta registradas nas Escrituras não foram tão significativamente tocantes como as pessoas imaginavam. Ele não apenas não realizou grandes feitos, mas também pegou um caco para se raspar sentado entre as cinzas. Esse ato também surpreende as pessoas e faz com que duvidem e até neguem a justiça de Jó, pois enquanto se raspava, Jó não orou a Deus, nem prometeu a Deus, nem, além disso, foi visto a chorar lágrimas de dor. Nesse momento, as pessoas só veem a fraqueza de Jó e nada mais. E assim mesmo, quando ouvem Jó dizer, receberemos de Deus o bem, e não receberemos o mal, elas são completamente indiferentes ou indecisas e ainda são incapazes de discernir a justiça de Jó a partir de suas palavras. A impressão básica que Jó dá às pessoas durante o tormento de suas provações é que ele não era nem servil nem arrogante. As pessoas não veem a história por trás de seu comportamento que se desenrolou nas profundezas de seu coração, nem veem o temor a Deus dentro de seu coração ou a adesão ao princípio do caminho de se desviar do mal. Sua equanimidade faz com que as pessoas pensem que sua perfeição e retidão são apenas palavras vazias, que seu temor a Deus era apenas boato. A fraqueza que ele revelou externamente, entretanto, deixa uma profunda impressão nelas, dando-lhes uma nova perspectiva e até mesmo um novo entendimento em relação ao homem que Deus define como perfeito e reto. Tal nova perspectiva e novo entendimento são comprovados quando Jó abriu a boca e amaldiçoou o dia em que nasceu. Embora o nível de tormento que sofreu seja inimaginável e incompreensível a qualquer homem, ele não falou palavras de heresia, mas apenas diminuiu a dor de seu corpo por seus próprios meios. Conforme registrado nas Escrituras, ele disse: pereça o dia em que nasci, e a noite que disse, foi concebido um homem.
Jó, capítulo 3, versículo 3. Talvez ninguém tenha considerado essas palavras importantes e talvez haja pessoas que tenham prestado atenção nelas. Na visão de vocês, elas significam que Jó se opôs a Deus? Elas são uma queixa contra Deus? Sei que muitos de vocês têm certas ideias sobre essas palavras ditas por Jó e acreditam que, se Jó era perfeito e reto, ele não deveria ter mostrado qualquer fraqueza ou dor, e deveria ter enfrentado positivamente qualquer ataque de Satanás e até sorrido diante das tentações de Satanás. Ele não deveria ter tido a menor reação a qualquer tormento trazido sobre sua carne por Satanás, nem deveria ter traído qualquer das emoções dentro de seu coração. Ele deveria até ter pedido que Deus tornasse essas provações ainda mais duras. Isso é o que deve ser demonstrado e possuído por alguém que é inabalável e que realmente teme a Deus e evita o mal. Em meio a esse tormento extremo, Jó amaldiçoou o dia de seu nascimento. Ele não se queixou de Deus, muito menos teve alguma intenção de se opor a Deus. Isso é muito mais fácil dizer do que fazer, pois desde os tempos antigos até hoje, ninguém jamais experimentou tais tentações ou sofreu o que aconteceu com Jó. E por que ninguém nunca foi submetido ao mesmo tipo de tentação que Jó? Porque, como Deus vê, ninguém é capaz de assumir tal responsabilidade ou comissão. Ninguém poderia fazer como Jó fez, e além disso, ninguém poderia, além de amaldiçoar o dia de seu nascimento, não abandonar o nome de Deus e continuar a bendizer o nome de Deus Jeová, como Jó fez quando tal tormento se abateu sobre ele. Alguém poderia fazer isso? Quando dizemos isso sobre Jó, estamos elogiando seu comportamento? Ele era um homem justo e capaz de dar tal testemunho a Deus e capaz de fazer Satanás fugir com as mãos na cabeça, de modo que nunca mais viesse a Deus para acusá-lo. Então, o que há de errado em elogiá-lo? Será que vocês têm padrões mais elevados do que Deus? Poderia ser que vocês agiriam ainda melhor que Jó quando lhes sobreviessem as provações? Jó foi louvado por Deus. Que objeções vocês poderiam ter? Jó amaldiçoa o dia do seu nascimento porque não quer que Deus seja atormentado por ele. Costumo dizer que Deus vê o interior do coração das pessoas e as pessoas veem o exterior dos outros. Porque Deus vê dentro do coração das pessoas, ele entende sua substância, enquanto as pessoas definem a substância de outras pessoas com base em seu exterior. Quando Jó abriu a boca e amaldiçoou o dia de seu nascimento, esse ato surpreendeu todas as figuras espirituais, incluindo os 3 amigos de Jó. O homem veio de Deus e deveria ser grato pela vida e carne, bem como o dia de seu nascimento, concedidos a ele por Deus, e ele não deveria amaldiçoá-los. Isso é compreensível e concebível para a maioria das pessoas. Para qualquer um que segue a Deus, esse entendimento é sagrado e inviolável. É uma verdade que nunca pode mudar. Jó, por outro lado, quebrou as regras. Ele amaldiçoou o dia do seu nascimento. Este é um ato que a maioria das pessoas considera como estar entrando em um território proibido. Não só ele não tem direito à compreensão e simpatia das pessoas, ele também não tem direito ao perdão de Deus. Ao mesmo tempo, ainda mais pessoas duvidam da justiça de Jó, pois parece que o favor de Deus para com ele fez Jó autoindulgente. Isso o tornou tão ousado e imprudente que não apenas ele não agradeceu a Deus por abençoá-lo e cuidar dele durante sua vida, mas ele amaldiçoou o dia de seu nascimento para a destruição. O que é isso, senão a oposição a Deus? Tais superficialidades provêm às pessoas à prova para condenar esse ato de Jó,
Mas quem pode saber o que Jó realmente pensava naquele momento? E quem pode saber a razão pela qual Jó agiu assim? Somente Deus e Jó conhecem a história interna e as razões. Quando Satanás estendeu a mão para afligir os ossos de Jó, Jó caiu em suas garras, sem meios de escapar ou força para resistir. Seu corpo e alma sofriam com enorme dor, e essa dor o tornou profundamente consciente da insignificância, fragilidade e impotência do homem que vivia na carne. Ao mesmo tempo, ele também adquiriu uma compreensão profunda de por que Deus tem a preocupação e cuidado com a humanidade. Nas garras de Satanás, Jó percebeu que o homem, que é de carne e osso, na verdade é tão impotente e fraco. Quando ele caiu de joelhos e orou a Deus, ele sentiu como se Deus estivesse cobrindo seu rosto e se escondendo, pois Deus o colocou completamente nas mãos de Satanás. Ao mesmo tempo, Deus também chorou por ele e, além disso, foi magoado por ele. Deus foi afligido por sua dor e ferido por sua ferida. Jó sentiu a dor de Deus. Bem como era insuportável para Deus, Jó não queria trazer mais tristeza a Deus, nem queria que Deus chorasse por ele, muito menos queria ver Deus aflito por ele. Nesse momento, Jó queria apenas despir-se de sua carne, não mais suportar a dor trazida sobre ele por essa carne, pois isso impediria que Deus fosse atormentado por sua dor. Mas ele não podia, e ele tinha que tolerar não apenas a dor da carne, mas também o tormento de não querer deixar Deus ansioso. Essas duas dores, uma da carne e outra do espírito, causaram dor angustiante de partir o coração em Jó e o fizeram sentir como as limitações do homem, que é de carne e osso, podem fazer com que alguém se sinta frustrado e indefeso. Sob essas circunstâncias, seu anseio por Deus tornou-se mais intenso e sua abominação a Satanás se tornou mais intensa. Nesse momento, Jó teria preferido nunca ter nascido no mundo do homem. Preferia que ele não existisse, do que ver Deus chorar lágrimas ou sentir dor por ele. Ele começou a abominar profundamente sua carne, a ficar doente e cansado de si mesmo, do dia de seu nascimento e até de tudo o que estava ligado a ele. Ele não queria que houvesse mais menção de seu dia de nascimento ou qualquer coisa a ver com isso, e assim ele abriu a boca e amaldiçoou o dia de seu nascimento. Pereça o dia em que nasci, e a noite que se disse: foi concebido um homem. Converta-se aquele dia em trevas, e Deus, lá de cima, não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. Jó, capítulo 3, versículos 3 e 4. As palavras de Jó carregam sua abominação por si mesmo. Pereça o dia em que nasci, e a noite que se disse: foi concebido um homem. Assim como sua reprovação de si mesmo e senso de dívida por causar dor a Deus. Converta-se aquele dia em trevas, e Deus, lá de cima, não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. Essas duas passagens são a expressão máxima de como Jó se sentiu na época e demonstram plenamente sua perfeição e retidão para todos. Ao mesmo tempo, assim como Jó desejara, sua fé e obediência a Deus, assim como seu temor a Deus, eram realmente elevados. Naturalmente, essa elevação é exatamente o efeito que Deus esperava. Jó derrota Satanás e se torna um verdadeiro homem aos olhos de Deus. Quando Jó primeiro se submeteu às suas provações, ele foi destituído de todas as suas propriedades e de todos os seus filhos,
mas ele não caiu ou disse qualquer coisa que fosse um pecado contra Deus como resultado. Ele tinha superado as tentações de Satanás. Ele tinha superado seus bens materiais e descendentes e a provação de perder todas as suas posses terrenas. O que significa dizer que ele foi capaz de obedecer a Deus tirando dele e oferecer graças e louvor a Deus por causa disso. Essa foi a conduta de Jó durante a primeira tentação de Satanás, e esse também foi o testemunho de Jó durante a primeira aprovação de Deus. Na segunda aprovação, Satanás estendeu a mão para afligir Jó, e embora Jó sentisse uma dor maior do que jamais sentira antes, ainda assim seu testemunho foi suficiente para deixar as pessoas espantadas. Ele usou sua fortaleza, convicção e obediência a Deus, bem como seu temor a Deus, para mais uma vez derrotar Satanás. E sua conduta e seu testemunho foram mais uma vez aprovados e favorecidos por Deus. Durante essa tentação, Jó usou sua conduta real para proclamar a Satanás que a dor da carne não poderia alterar sua fé e obediência a Deus ou tirar sua devoção a Deus e o temor de Deus. Ele não renunciaria a Deus nem renunciaria à sua própria perfeição e retidão porque enfrentava a morte. A determinação de Jó fez de Satanás um covarde. Sua fé deixou Satanás tímido e trêmulo. A força de sua batalha de vida e morte com Satanás gerou em Satanás um profundo ódio e ressentimento. Sua perfeição e retidão deixaram Satanás com nada mais que poderia fazer para ele, tal que Satanás abandonou seus ataques contra ele e desistiu de suas acusações contra Jó diante de Deus Jeová. Isso significava que Jó havia vencido o mundo, vencido a carne, vencido a Satanás e vencido a morte. Ele era completa e totalmente um homem que pertencia a Deus. Durante essas duas provações, Jó permaneceu firme em seu testemunho e realmente viveu sua perfeição e retidão e ampliou o escopo de seus princípios vivos de temer a Deus e se desviar do mal. Tendo passado por essas duas provações, nasceu em Jó uma experiência mais rica, e essa experiência o tornou mais maduro e experiente. Fortaleceu-o e deu-lhe maior convicção, tornando-o mais confiante na retidão e dignidade da integridade que ele manteve firme. As provações de Jó por Deus Jeová lhe deram uma profunda compreensão e um senso da preocupação de Deus com o homem e permitiram que ele sentisse a preciosidade do amor de Deus, a partir da qual a consideração e amor a Deus foram acrescentados ao seu temor a Deus. As provações de Deus Jeová não apenas não afastaram Jó dele, mas também aproximaram seu coração de Deus. Quando a dor carnal suportada por Jó atingiu seu apogeu, a preocupação que ele sentia de Deus Jeová não lhe deu escolha senão amaldiçoar o dia de seu nascimento. Tal conduta não foi planejada por muito tempo, mas uma revelação natural da consideração e amor a Deus de dentro de seu coração foi uma revelação natural que veio de sua consideração e amor a Deus. Ou seja, porque ele abominava a si mesmo e ele não estava disposto a, nem podia suportar, atormentar a Deus, assim, sua consideração e amor alcançaram o ponto de abnegação. Nesse momento, Jó elevou sua adoração e anseio por Deus de longa data e devoção a Deus ao nível de consideração e amor. Ao mesmo tempo, ele também elevou sua fé e obediência a Deus e o temor de Deus ao nível de consideração e amor. Ele não se permitia fazer nada que pudesse causar dano a Deus. Ele não se permitia qualquer conduta que ferisse a Deus, e não se permitia trazer qualquer tristeza, dor ou até infelicidade a Deus por suas próprias razões. Aos olhos de Deus, embora Jó ainda fosse o Jó de antes, a fé,
A obediência e o temor de Jó a Deus tinham trazido a Deus satisfação e desfrute completos. Nesse momento, Jó havia atingido a perfeição que Deus esperava que ele atingisse. Ele havia se tornado alguém verdadeiramente digno de ser chamado de perfeito e reto aos olhos de Deus. Seus atos justos lhe permitiram vencer Satanás e permanecer firme em seu testemunho a Deus. Assim, também seus atos justos o tornaram perfeito. Permitiram que o valor de sua vida fosse elevado e transcendesse mais do que nunca, e fizeram dele a primeira pessoa a não ser mais atacada e tentada por Satanás. Porque Jó era justo, ele foi acusado e tentado por Satanás. Porque Jó era justo, foi entregue a Satanás. E porque Jó era justo, ele venceu e derrotou Satanás, e permaneceu firme em seu testemunho. Doravante, Jó tornou-se o primeiro homem que nunca mais seria entregue a Satanás. Ele verdadeiramente veio perante o trono de Deus e viveu na luz, sob as bênçãos de Deus, sem a espionagem ou a ruína de Satanás. Ele havia se tornado um homem verdadeiro aos olhos de Deus. Ele havia sido libertado.